Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Literatura. Eu sou Andréia Brits e antes de começarmos, uma breve observação. Nesse episódio, você ouvirá uma conversa ficcional com Carolina Augusta Xavier de Novaes, personagem criada como recurso narrativo para refletir sobre tradição e ruptura na literatura brasileira. Embora a personagem seja fictícia, as opiniões críticas expressas por ela são minhas, como aluna, leitora e observadora da literatura brasileira no século XXI. Essa escolha tem como objetivo ampliar o diálogo com o cânone e com as vozes que o desafiam, sem pretensão de representar figuras históricas reais. Vamos lá? Era uma vez um podcast, mas não um podcast qualquer. Era um espaço onde os convidados não vinham apenas de outros lugares, vinham de outros tempos, onde a literatura brasileira não era apenas discutida, mas vivida, onde as páginas ganhavam voz e as vozes atravessavam séculos. Hoje, abrimos os microfones para uma mulher que viveu ao lado de um dos maiores escritores da nossa história. Ela não escreveu livros, mas leu cada palavra com olhos atentos. Ela não assinou romances, mas inspirou rupturas silenciosas. Senhoras e senhores, ouvintes e viajantes do tempo, recebam Carolina Augusta Xavier de Novaes. Sim, ela mesma, a esposa de Machado de Assis. Diretamente do século XIX, Carolina vem conversar com a gente sobre as grandes rupturas da nossa literatura, da pena afiada de seu marido até as tretas da contemporaneidade. Prepare o café, ajeite os fones e venha com a gente. Carolina, que honra ter você por aqui. Você viveu ao lado de um dos maiores escritores da nossa história. Como foi testemunhar a ruptura que nosso querido bruxo do Cosme Velho promoveu? E o que você testemunhou desde então? O microfone é todo seu. A honra é minha. Confesso que é estranho estar num século com tanta luz elétrica e tão pouca leitura profunda, mas vamos ao que interessa. A literatura brasileira sempre foi um campo de batalha entre tradição e ruptura, e eu vi isso de perto, muito perto. Meu Machado era silencioso, mas sua mente era um trovão. Enquanto o Brasil se derretia em romances açucarados, ele me dizia: Carolina, isso tudo é cortina. Quero mostrar o que está por trás. E foi assim que eu vi nascer Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um defunto narrador. Você pode imaginar a audácia? Ele rompeu com o romantismo, com a idealização, com a máscara social e fez isso com ironia, sarcasmo e genialidade. E por mais que a crítica da época tenha demorado a entender a grandeza disso, eu sabia que algo novo havia nascido. Mas a ruptura não parou ali. Décadas depois, outros escritores pegaram a tocha, ou melhor, a faca, e cortaram um fundo na realidade brasileira. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, eles não escreviam sobre o Brasil idealizado, escreviam sobre o Brasil que sangra. Eles rasgaram o véu da literatura refinada para mostrar a fome, a seca, as desigualdades do sertão e das cidades. Era uma escrita engajada, crua, que se recusava a romantizar a miséria. Dessa vez, a ruptura foi dar voz ao povo dentro da narrativa. Seca, direta, sem floreios. A forma acompanhava o conteúdo. Era denúncia e resistência, não entretenimento. E então veio outra Carolina, minha xará, não de salões literários, mas da favela. Não com papel timbrado, mas com cadernos achados no lixo. Carolina Maria de Jesus. Seu quarto de despejo é como ouvir um grito que atravessa séculos. Ela rompeu com tudo, com o cânone, com o silêncio imposto às mulheres negras e com a ideia de que a literatura precisa de diploma. Sua escrita é crua, urgente, mas necessária. Porque se Machado desafiou a forma e os romancistas de 30 desafiaram o tema, Carolina Maria de Jesus desafiou o lugar de fala. Ela mostrou que a literatura não pertence a uma elite, mas pode nascer do barraco de zinco, da lata de lixo, da dor e da esperança. Hoje, no século XXI, vejo uma explosão de vozes. Indígenas, LGBTQIA+,
negros, periféricos, gente dizendo: eu também escrevo, eu também sou Brasil, mas também vejo resistência. Gente querendo manter o cânone como clube fechado. A ruptura agora é coletiva e cá entre nós. Na minha época era uma coisa mais formal, hoje vocês chamam de treta. E a tendência do brasileiro de questionar, mudar, não aceitar o que está posto. A literatura contemporânea brasileira vive uma efervescência de vozes plurais. A discussão sobre lugar de fala, representatividade e o que é considerado literário está no centro do debate. Tem gente dizendo que literatura de periferia não é literatura de verdade, mas autores como Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Eliane Potiguara e Jefferson Tenório estão rompendo com o silêncio imposto a seus grupos e ampliando o horizonte da literatura nacional. Estamos vivendo várias rupturas e isso é lindo. A literatura não é estática, ela pulsa, ela reage, ela se transforma e é por isso que somos completamente apaixonados por ela. Carolina, sua presença foi um presente para nós. Você nos mostrou que a literatura brasileira é feita de rupturas, algumas silenciosas, outras escandalosas, mas todas elas movem a história. E você, ouvinte, é parte dessa transformação. Escreva, leia, questione, porque a literatura não é feita só de palavras, é feita de coragem. Obrigada por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.